Vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa a aula de gráficos estatísticos, dando continuidade ao que a gente já viu no livro do Antônio Crespo, de Estatística Fácil. A gente vai trabalhar nesse capítulo em duas partes. A primeira parte a gente vai trabalhar com apresentação, o que é o gráfico, para que serve e a classificação dos gráficos. E na outra aula a gente vai aprender a montar esse gráfico, tá? Seja gráfico em coluna, em barra, em setores, são esses que eu vou ensinar para vocês. Cartograma, pictograma a gente não vai trabalhar, mas vocês vão hoje conhecer esses gráficos, ok? Então vamos lá, nossa aula. Gráfico estatístico, que vem a ser um gráfico estatístico? É uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as séries. O que ele está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo o seguinte: a intenção do gráfico é o leitor bater o olho e entender o que ele quer passar. E para que ele produza esse efeito, ele precisa ter simplicidade, ou seja, coisas sem importâncias devem ser tiradas, tá? Para quando a pessoa bate o olho, ele veja realmente o que é importante, tá? E tira do observador a análise morosa ou demorada, porque ele quer uma leitura rápida, é o intuito dele, e livre de erros, ok? Clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Então, a gente poluir o gráfico é muito ruim. E veracidade, o gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. A gente tem, para isso, saber, para dar veracidade e verdade e passar uma informação sem erro, a gente tem que escolher bem o tipo de gráfico para levar a informação. A gente não vai escolher qualquer tipo de gráfico para qualquer tipo de informação que a gente possa passar. A gente tem que ter essa noção, e aqui a gente vai dar uns pequenos toques aqui na hora das apresentações dos tipos de gráfico. Então a gente tem aqui, os principais tipos são diagramas, cartogramas e pictogramas. Então a gente passa aqui a ver. Olha só, os diagramas. Diagramas são gráficos geométricos de no máximo duas dimensões, ou seja, 2D, né? 2D, o que ele significa? Ele significa que ele tem que ter dois eixos apenas, duas dimensões. São gráficos 2D de duas dimensões, tá? A caneta está muito grossa. Duas dimensões. Então a gente tem aqui dois eixos apenas, né? Que a gente vai usar x, x e y. Ok? Gráfico em linha ou em curva? O primeiro gráfico apresentado aqui é o gráfico em linha, tá? Esse gráfico aqui, que a gente tem uma tabela, por exemplo, aqui, ó, produção brasileira de óleo de dendê, certo? A gente pode até lembrar da aula passada, isso aqui seria o quê? Uma série histórica, né? Que vem trazendo os anos aqui, ó, pra gente. Então, a gente faria o quê? Eu tenho aqui, ó, o maior valor aqui é 69,1. Então aqui, ó, quantidade em 1000 toneladas, o maior valor ele arredondou para 70, tá vendo aqui, ó, 70. E fez uma escala de 0 de 10 em 10 até chegar ao que? O maior valor, 70, e começou a marcar. Por exemplo, aqui, ó, 1987, ele botou aqui, ó, 1987. 1987 deu 39,3. 39,3 é quase 40. Então ele marcou aqui, ó, beirando ali o 40. Não chega a ser 40, mas beirando ao 40. 1988, 39,1. Então, olha lá, 39,1 também está quase beirando ao 40. Quase a mesma coisa, com um leve declivezinho. Aí ele marcou aqui, certo? 1989, 53,9. Ele veio aqui, ó, 50, aqui ó, 89, ó, ele marcou aqui, 53 está chegando quase ao meio, um pouquinho abaixo do meio. E assim por diante, ele foi marcando todos os pontos aqui em cada ano, formando o que? Uma linha. Formando, ele liga esses pontos depois, que se tem, aqui é o outro ponto aqui, o outro ponto aqui, o outro ponto aqui, formando o que? Uma linha. Por isso que eu chamo o que? Gráfico
de linha, ok? Beleza? Segundo, a gente tem os gráficos que podem ser em colunas ou em barras. Colunas ou em barras. Coluna é quando a gente usa a coluna mesmo, assim para cima, ó. Então, da mesma forma lá, ó, que ele fez aqui em anos, 1989, 90, 91, 92, ele chega aqui e constrói a coluna de acordo com o valor. Aqui em 89 foi 18.192. Esse aqui, ó, 18.196, né? Não é 2 não, 196. Então aqui, ó, esse camarada 18.000, ele já passou do meio, ó. Gente, ele já passou do meio e está beirando quem? Os 20.000. Então ele fez de 0 a 20.000, dividindo de 5 em 5.000. É para quê? Bem simples, para a gente bater o olho e dizer, ele está quase beirando 20.000 ali. Tá, é mais do que 15, está na faixa ali de 17, 18.000. A gente já tem ideia da informação que ele quer passar. Ok? Então esse é o gráfico em coluna. O que mais? Gráfico em barra é o mesmo gráfico, só que agora deitado. Não tem nenhuma diferença. Em vez de a gente fazer em pé como coluna, a gente faz em barra, faz deitado. Ok? O que mais? Gráfico em colunas ou barras múltiplas. Lembra aquelas tabelas que eu falei na aula passada de dupla entrada? Dupla entrada. Quando a gente tem a classificação da tabela, por exemplo, essa daqui, ó, é específica e é histórica ao mesmo tempo, né? A classificação dessa tabela. Então a gente tem duas informações, uma entrando em espécie e a outra entrando a histórica, temporal, certo? Então a gente vai ter que ter uma legenda para ela, tá aqui, ó, legenda. Outra coisa, gente, uma coisa muito importante, a gente nunca pode esquecer de botar título e fonte, tá? Nunca, nunca, num gráfico. Preciso de título e fonte, senão a gente não vai saber do que ele está falando. Então a gente tem aqui, ó, importação, essa mais escura, e exportação, essa mais clarinha aqui. Então cada coluna aqui está passando uma informação distinta. Uma de exportação, outra de importação, ok? O próximo aqui, ó, gráfico em setores. Gráfico em setores, também muito conhecido como pizza. Tá? O Excel chama ele de pizza, gráfico em pizza. Ele é muito usado, é um dos mais usados junto com o de coluna e o de barra. Ele é muito usado, só que ele tem um problema. Ele não serve para muita informação. A gente tem que pegar e ter noção que aqui, até botei aqui nas notas, ó, ele é para que no máximo 7 dados. Eu até acho demais 7, usaria para 5, 6 no máximo, porque senão fica muito poluído, muito fatiado e a gente fica com dificuldade de fazer a leitura. É um gráfico muito bom de ser usado, mas para pouca informação, para muita informação ele não serve, né? E esse tipo de sacada que a gente precisa ter e orientação. Aqui, ó, rebanho suíno, sudeste do Brasil, 1992. Eu olho aqui, ó, São Paulo. São Paulo tem essa faixa aqui, ó, que foi pintada. Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. A gente bateu o olho aqui, não está muito claro porque está em preto e branco, distinguir cinza aqui está meio complicado. Mas a gente já tem uma ideia aí que Minas Gerais seria esse valor maior aqui, todo em branco, né? MG, Minas Gerais aqui. Tá? São Paulo seria esse aqui, SP, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Seria a nossa legenda. Alguns trazem a questão de porcentagem, mas que a gente vai ver a aula que vem quando a gente for mostrar e montar o gráfico, ok? O que mais? Cartograma. Cartograma quando é algo relacionado à parte geográfica do país, né? Quando ele pega assim uma região, por exemplo, a região sul, aí pinta de bolinha, pinta achurada, né? Aí cada um, a densidade, por exemplo, a gente usa
achurada, ou seja, pintada, toda pintada para densidade. Quando fala de população, a gente usa pontinho. Tem alguns lancezinhos aí que a gente usa aqui, que está aqui, ó, pontos e achuras, para que serve cada um, tá? A gente não vai montar esse tipo de gráfico, porque não tem nem como a gente fazer em sala de aula, e não é um gráfico muito usado na nossa área aqui, tá? O que mais que a gente tem? Pictograma, isso é interessante, apesar da gente não vai montar ele, mas saber ele é muito interessante, porque ele torna o gráfico mais atrativo. Na verdade, a gente usa o conceito esse aqui que a gente está aqui, do gráfico em barra, né? Aquele que é a barrinha, aqui ó, como se aqui fosse uma barra, só que a barra é formado pelo tema que a gente está pesquisando. Por exemplo, aqui ó, população, tem a população. 1960 está aqui ó, a barrinha aqui ó, de pessoazinhas, tá vendo? Então ele está indicando aqui ó, que cada símbolo desse está representando o quê? 20 milhões de habitantes. Então a gente vê, isso é muito usado, ainda mais assim em livros infantis, quando a gente se ensina a parte de estatística no 4º, 5º ano, até o 9º ano, no ensino fundamental, é muito interessante usar os pictogramas que vinculam a informação que você quer passar ao gráfico, tá? A gente tem aqui outros exemplos, tá vendo aqui, ó, de pictogramas de família, falando de família, de velocidade, o camarada coloca um carrinho aqui, ó, alta velocidade. Então, a gente vai usando esses tipos aqui, ó, população carcerária, o camarada tá usando o quê? Uma figura de um presozinho, né, com o uniforme da cadeia, etc. Aqui, ó. Falar da rouba de carne, aí botou um boi aqui, com gráfico em linha, e vai muito da criatividade que a gente pode ter, tá certo? Então, aqui o último gráfico aqui que eu coloquei, cresce o total de drogados no caso de AIDS no Brasil. Aí ele usa aqui a seringa como tema, né, como sendo as colunas, tá certo? Esses são chamados os pictogramas. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o que a gente está passando aqui. Lembre-se sempre de lavar bem as mãos, passar álcool em gel, cuidado ao entrar de casa, sair em casa, se possível fique em casa, não saia, saia só em caso de extrema necessidade, até a gente vencer isso tudo. Valeu, falou!